Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. O Flamengo acerta a contratação de Jorge Carrascal. Foi só perder para o reforço aparecer. Rapaz, é aquilo, é o profissionalismo imperando no Flamengo, como sempre, né? Enfim, queria saber de você. A contratação de Carrascal, 12 milhões de euros, foi uma boa para o Flamengo? Você acha que valeu o esforço da diretoria para contratar esse jogador? É um jogador promissor, vale 27 anos, está na plenitude da idade, né? Então não é um jogador promissor, ele tem que chegar e já jogar. Mas queremos saber a sua opinião. Conhece o Carrascal? Acha que é um jogador que vem para ser titular do Flamengo? Enfim, joga ali na posição do Arrascaeta, joga como ponta, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, quer dizer, um jogador versátil. O Flamengo vai trazer mais reforços? Como é que vai ficar essa situação? Tudo isso e muito mais você vai ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu vou pedir para que você deixe o like, sobe o like, é rapidinho. Comenta aí também sobre o Carrascal para a gente poder saber a sua opinião. E também inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir, buscar informações do Mengão. Após a vinheta, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Sobe, drone. Galera, diante do resultado, Cruzeiro vencendo o Fluminense no Maracanã, o Flamengo perde a liderança do Campeonato Brasileiro e perde, né? O Cruzeiro abre aí 3 pontos, o Flamengo continua com o jogo a menos, então ainda há a possibilidade do Flamengo retomar essa liderança mais à frente, até porque o Flamengo vai ter um jogo contra o Cruzeiro no Maracanã e só depende de nós para retomarmos essa liderança. A questão é preciso estancar a crise no departamento de futebol do Flamengo. Entenda, a gente se comunica aqui para o torcedor do Flamengo, que há muito tempo nos acompanha, e também para aquele que nunca acompanhou, por favor, vamos entender que aqui os geradores de crise atualmente no Flamengo não são os repórteres, a imprensa, os influenciadores, não. Vamos parar de falar a mesma coisa que sempre dissemos para poder passar pano para a atual gestão do futebol do Flamengo, que está terrível, pífia. O Flamengo ontem, por exemplo, chegou a estar a 2 pontos do Bragantino, que estava vencendo o São Paulo e acabou empatando, e o Flamengo ficou na frente junto com o mesmo Bragantino. Agora o Cruzeiro abre. Então a liderança do Flamengo ela acabava mascarando uma série de erros sucessivos que vem no departamento de futebol do clube. Que tivemos um ano retrasado terrível, um ano passado ruim, salvo no final do ano com a Copa do Brasil, mas ruim, performance ruim no Brasileiro, ruim na Libertadores. A performance na Libertadores esse ano também está terrível. O Flamengo se classificou, mas a gente não sabe qual o Flamengo vai enfrentar o Inter, se é o Flamengo que ganhou do São Paulo e atropelou, ou o Flamengo que jogou ontem contra o Santos e simplesmente não jogou absolutamente nada. O mesmo time, cara. O mesmo time. E essa inconstância que deixa o Flamengo, o torcedor do Flamengo sem saber. Qual Flamengo vai enfrentar o Fluminense no domingo? O Flamengo contra o São Paulo ou o Flamengo diante do Santos? E aí começam as desculpas, né? Cansaço, jogos em sequência. Felipe Luiz, eu lembro que antes do jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo venceu, antes da virada, né, para a Copa do Mundo de clubes, ele disse que era impossível, justificando um resultado ruim do Flamengo contra o Vasco, contra o Botafogo também, em 0-0, dizendo que era impossível, praticamente impossível exigir uma performance boa de um time que jogou na quinta-feira, ele jogando no domingo. Era praticamente impossível exigir uma performance boa. Bom, o Fluminense está jogando hoje e vai jogar contra o Flamengo no domingo. Então, é uma baita vantagem que o Flamengo terá, né? Segundo o próprio treinador Felipe Luiz, no próximo domingo. A gente espera que o Flamengo possa aproveitar dessa vantagem, até porque o Fluminense também praticamente não descansou, né? Emendou a competição, está jogando vários jogos, jogou vários jogos no Mundial de Clubes, agora jogando contra o Cruzeiro, enfim.
vem numa sequência pesada, um desfalque seríssimo do John Arias, e a gente espera ver um Flamengo diferente, porque não foi. O Flamengo não adianta ter posse de bola e não ter efetividade. Gostei da análise do Léo Pereira, embora ache que ele foi um dos responsáveis pelo gol do Flamengo, entrou mal, e ali naquela balançada de corpo do Neymar, ele demorou, ele não sabia se ele antecipava ou se ele marcava o Neymar, que ainda tá lento, cara, é bom jogador, vocês sabem a minha opinião sobre o Neymar, eu já falei muitas vezes e fui criticado aqui, mas ontem, nitidamente, dá para perceber que ele ainda tá com os movimentos lentos, e o Flamengo só tomou gol por 2 motivos, um erro no meio campo, e também a indecisão do Léo Pereira para poder tomar, né, a ação de defesa, e depois na cobertura ainda tinha o Varela. E o Varela, por não ter a perna esquerda, né, como principal, ele não esticou a perna. Se fosse um lateral esquerdo ali, bloquearia a ação de chute do Neymar e ele certamente bateria a bola em cima do lateral. O Varela demorou a esticar a perna esquerda, foi todo torto com a direita e o Neymar finalizou e deu a vitória ao Santos. Bom, o empate não adiantaria de nada para o Flamengo também, perderia a liderança de qualquer maneira, mas o pior de tudo são as poucas ações ofensivas do Flamengo. O Flamengo quase não finalizou, foram poucas finalizações. Você vê, por exemplo, um Dela Cruz. O Dela Cruz justifica o investimento que o Flamengo fez nele e o valor que ele recebe de salário mensal justifica, gente. É inacreditável como esse jogador simplesmente não performa e é um jogador que a torcida sequer comenta. Parece que ele ganha 100 mil reais por mês, 500 mil reais, e não é o caso, é o jogador mais bem pago, junto com Arrascaeta e Bruno Henrique, do elenco do Flamengo. Enfim, esperamos que o Dela Cruz possa virar essa chave e performar a partir de agora, porque não tem mais o Gerson. E o Flamengo, né, tem uma perda enorme de qualidade por conta disso. E ontem o Dela Cruz entrou e o time afundou, literalmente. Bom, bastou o time perder para o Flamengo anunciar o primeiro reforço. Isso é profissionalismo, é gestão profissional, né? Amadora, mesma coisa das gestões da década de 80, né? Da década de 70, 90, enfim. A mesma coisa. O Flamengo perde, vem uma notícia como essa, embora o Flamengo ainda não tenha assinado contrato, nada, mas já a notícia já vem para acalmar o torcedor e desviar um pouquinho o foco do Fora Boto, das manifestações que os torcedores vinham fazendo e tal, e focar na contratação mesmo, essa sendo uma contratação com valor muito elevado diante do valor de mercado do jogador Jorge Carrascal. Bom, não adianta a gente criticar, agora tem que apoiar o Carrascal, que trata-se de um bom jogador, isso é indiscutível, é uma contratação diferente do que foi a do Juninho, né? Juninho, ninguém sabia onde era, tu olhava os números do Juninho e falava, que loucura é essa? E o Flamengo pagou um valor alto pelo Juninho diante do que ele representava, né? Agora tá pagando alto também, mas para um jogador pelo menos com uma performance boa. A gente vê aqui os números do Jorge Carrascal e analisando, né, de forma detalhada o jogador, vocês vão ver o seguinte: o jogador é avaliado em 7 milhões de euros, o Flamengo pagou 12, né, para poder contratá-lo. Dinamo Moscou, 27 anos, colombiano, foi tido aí como novo Neymar. E quando a gente vem aqui, as posições que ele atuou como meia em 119 jogos, né, meia ofensivo, atuou como centroavante, né, em 12 partidas, 40 jogos como ponta direita, 51 jogos como ponta esquerda, e até tem outras posições aqui que deve ter atuado para quebrar um galho em algum momento da partida, mas certamente não foi o jogo inteiro. Então a posição de origem dele mesmo é a meia, e já jogou muitos jogos, a metade dos jogos como ponta esquerda, e muitos jogos também como ponta direita. Então, um jogador versátil. Nesse ponto, o Flamengo ganha porque pode colocá-lo em várias posições, e o Felipe gosta disso, né? De mexer um pouquinho com o elenco do Flamengo diante de um campeonato que tem aí muitas rodadas e tal, e você precisa realmente ter um jogador versátil. Por exemplo, no próximo jogo, o Flamengo não tem um jogador que atue pelo lado esquerdo. Ah, Fábio, mas tem o Cebolinha, tem... cara, o Cebolinha, pelo amor de Deus, né? Tá mal demais, não há condições de atuar e eu não sei o que ele vai fazer.
né? Se vai relacionar o Pedro. Uma informação importante: o Flamengo vai fazer um amistoso amanhã contra o contra o Bayer Leverkusen. Lembrando que o Bayer Leverkusen é um time que vem disputando, inclusive, com o Bayern de Munique há algum tempo, os campeonatos lá na Alemanha, ganhou o campeonato alemão na temporada passada. Nessa temporada atual foi o Bayern que ganhou e o Bayer Leverkusen fez uma competição muito boa também, mas foi o campeão da temporada do ano passado. E assim, tem um bom time e o Flamengo vai entrar amanhã em campo para esse amistoso com os meninos do Sub-20, com o Matheus Cunha, Matheus Gonçalves e também o Flamengo colocando os jogadores para tentar vender, né? Everton Araújo e o Matias Vinha, cara. Matias Vinha, lateral esquerdo. O Flamengo tendo que acelerar esse processo, botar o jogador para atuar, né? Já que não tem lateral esquerdo. A atuação do Varela ontem foi muito ruim em todos os aspectos, né? Defensivo, na parte ofensiva nem se fala, o jogador não chega à frente jogando pelo lado esquerdo, não é a dele, não dá nem para cobrar. E você tem o Matias Vinha, você precisa marcar jogo treino, fazer alguma coisa para esse cara atuar e ganhar ritmo de jogo, porque jogar ele sabe, é jogador de seleção. É muito bom lateral, por sinal. A gente não sabe quando vamos poder contar com o Alexandro e também com o Ayrton Lucas. Então, destaque para o Matias Vinha, que vai entrar amanhã para jogar nesse amistoso do Flamengo. Bom, Flamengo, fim da novela. O Flamengo acertou a contratação de Carrascal, notícia do GE, meia colombiano de 27 anos, que será o primeiro grande reforço da janela. A negociação havia esfriado nas últimas semanas, mas o rubro-negro intensificou o contato com o Dynamo Moscou e fechou a compra por 12 milhões de euros na cotação atual. O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro neste final de semana, já se apresentando ao clube rubro-negro. A informação do acerto foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luiz Merlo e confirmada pelo GE. O Flamengo negociava com o Dynamo desde antes da Copa do Mundo. A primeira oferta do rubro-negro era de 10 milhões de euros, mais bônus por metas. Os russos recusaram e pediram 14 milhões de euros. Bom, as informações que chegam é que o Flamengo não está pagando os 14 milhões de euros e também não terá valor por metas. O jogador foi adquirido por 12 milhões de euros mesmo, e não tem... ficou nem o que o Flamengo queria, que era os 10 milhões e incluir mais metas, e nem o que os russos queriam, que era os 14 milhões. Ficou no meio termo, 12 milhões de euros. E o Flamengo vai pagar este valor para ter o jogador por um contrato de 4 anos. Jogador com 27 anos, 4 anos no Flamengo, vai estar no Flamengo até os 31 anos, nascido em 1998. E aí a gente, obviamente, quer saber de você, né? Carrascal, muito provavelmente um jogador que vem para suprir a saída do Gerson, na minha opinião. O Flamengo já foi sinalizado pelo técnico Felipe Luiz que o Flamengo precisa de outras peças, inclusive e principalmente para o meio-campo e setor de ataque. O Flamengo está no mercado e vai buscar outras contratações. Lucas Paquetá, Ezequiel Barco, o Castellani para o setor de ataque, são todos jogadores que interessam ao Flamengo. Muitos deles, uma negociação muito complicada e que vai possivelmente se estender até a parte final da janela, principalmente do ataque, né? O Flamengo precisa buscar novos alvos, porque o Castellani, por exemplo, na minha opinião, só será contratado se vier no final da janela. É o que eu acho, diante do problema lá do imbróglio que a Lazio vive hoje, né, a punição, e que o impede de contratar novos reforços. Eles vão tentar vender outros jogadores do elenco primeiro, vender, eles precisam vender, isso é um fato, mas vão tentar vender outros jogadores do elenco primeiro, e se não conseguir, aí terão que vender o jogador Castellani. Comenta aí, o que você achou da contratação do Carrascal? Uma boa para o Flamengo ou uma furada? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Um grande abraço a todos.